Hoje vamos falar sobre o sintoma comportamental, aquilo que nos incomoda no nosso comportamento e que pode nos levar a uma dificuldade no trabalho, pode nos levar a um limite nas nossas ações e que às vezes não traz tanta dificuldade assim no dia a dia, mas incomoda, porque está sempre repetindo. Os sintomas da ansiedade, depressão, fobias, obsessões, hipocondrias, sintomas comportamentais. Então, eu comparo essa necessidade de falar sobre sintomas, porque no processo de análise da busca de uma psicoterapia, é o sintoma que grita forte para a pessoa muitas vezes procurar. Poucas são as pessoas que procuram uma análise, uma psicanálise, uma sessão analítica porque estuda Freud ou porque conhece a psicanálise e gostaria de fazer um processo de autoconhecimento livre e espontâneo. Muito poucas pessoas. Geralmente as pessoas procuram porque tem algo que está gritando nela. E o que está gritando nela é o sintoma. E é pelo sintoma que nós podemos ajudar a pessoa para desvendar esses segredos. Porém, eu comparo isso como a febre na criança. Uma febre na criança, muitas vezes a gente fica incomodado, a gente fica com receio, porque tem um problema. Mas graças ao sintoma da febre, algum problema vai emergir, porque a febre vai estar mostrando que tem um problema que está emergindo ali, uma infecção, algum problema de saúde que está gritando. Então, no ser humano, no comportamento, no cotidiano psicológico, o sintoma, então, é aquilo que está gritando, é aquilo que precisa ser trabalhado para se buscar a sua origem e tratado esse sintoma, ou elaborado. Porém, esses sintomas que incomodam ou que realmente está trazendo um transtorno mais estruturado, que pode estar tirando a vida da pessoa ou até ela eliminando ela do cotidiano de forma saudável, esse sintoma ele permanece na pessoa. Este é o grande problema. Os sintomas comportamentais não são como uma doença física que você às vezes por bactéria ou por vírus ou uma doença que às vezes tem um caráter oncológico, né, um câncer, por exemplo, que você às vezes tratando pode eliminar. No caso dos sintomas comportamentais, eles permanecem, então eles vão e voltam, eles ficam, saem, mas podem permanecer. Então sempre vai batendo a trave, assim, alguns sintomas. Às vezes você elimina um sintoma que incomoda e a sua mente ela vai buscar em outro lugar. O teu inconsciente, a sua estrutura emocional, a sua estrutura psíquica vai buscar em algum outro sintoma aquilo que vai gritar, até para... Eu encaro isso como se fosse um alerta da estrutura psíquica para que a gente possa ficar atento e saber entender o porquê que está vindo esse sintoma. Então, quando a gente procura eliminar o sintoma, igual um paciente que está em psicoterapia ou em análise, que insistentemente está querendo resolver um problema comportamental, um sintoma que está incomodando, ou que às vezes está até fazendo um tratamento medicamentoso e que acredita que vai eliminar aquele sintoma, isso é como se você tratasse uma ferida e cicatrizasse, fizesse aquela casca e parecendo que foi curada. Mas quando você tira a casca, a ferida está ali, sangra, né? Aquela coisa nodal da ferida está lá internamente. Então, quando se busca psicoterapias com a promessa de cura ou que dão assim normas de comportamento, fazendo com que a pessoa acredite que ela vai eliminar aquele sintoma, aquilo é muito superficial. Só para você ter uma ideia assim, um pânico, um transtorno de pânico, a pessoa pode ter dificuldade de dirigir um carro, ela tenha medo de dirigir o carro, faz uma terapia. A psicologia faz com que a pessoa possa eliminar o medo de dirigir? Depende. A pessoa às vezes faz um processo achando que ela vai eliminar o medo de dirigir, ela até começa a dirigir, mas em alguma situação isso vai manifestar novamente. E se ela não tiver estruturada para entender o porquê que isso reaparece, o vai e o volta do sintoma, ela acaba
se decepcionando, achando que o tratamento não valeu para nada, e ela acaba criando essa sensação de que ela estava curada, mas na verdade não estava, sendo que às vezes isso não significa não estar curado. É apenas a manifestação de um sintoma que tinha sido superado em determinado momento, que depois volta. Por isso que aí tem uma dificuldade dos pacientes em buscar essas ajudas, que você vai dizer para o paciente que não vai eliminar o sintoma em si, mas que ela vai aprender a lidar com o sintoma. Então a cura não vai existir do sintoma. E se houver a cura daquele sintoma específico, muitas vezes a mente lá na frente vai se colocar em outro sintoma, vai produzir um outro sintoma. Parece complexo, mas pode prestar atenção como que tem muitas coisas que você não gostaria de ter no seu comportamento que vai e volta. E aí que você tem que entender o que está por detrás disso. Então, como que isto funciona? Entender o sintoma é buscar a sua origem, é olhar os motivos pela qual a sua estrutura psíquica faz emergir o sintoma. Quando a gente fica preso no sintoma, a gente não consegue ver e analisar a história da construção desse sintoma. Então, num processo de psicoterapia, eu que trabalho com a psicanálise, é exatamente fazer essa busca na origem do sintoma. Por isso que a conversa ela é livre para que o paciente, para que o analisando, ele vá entendendo sobre a sua história. É como se ele fosse olhando para a sua história e identificando toda a construção dos seus laços afetivos, da sua construção da estrutura psíquica. Vai falar do hoje, vai falar de um amanhã, mas sempre com um olhar para o ontem. E a comparação que eu faço neste processo é como se você tem um rio que está doente ou adoecendo, que está perdendo a sua força, e se você não for na origem deste rio, na fonte onde faz esse rio se tornar um rio grande, ou um rio forte, saudável, você não vai conseguir tratar. Então, se você mantém e vai buscar onde está a nascente desse rio e mantém essa nascente viva, cuidada, então este rio, dificilmente ele vai padecer, vai morrer. Eu pego a comparação com o rio Tietê, no estado de São Paulo. Ele nasce na serra, desce e passa por São Paulo. Em São Paulo ele é podre, na cidade de São Paulo. Chega no interior de São Paulo, ali perto da divisa do Paraná, ele é limpo, é um rio enorme, né? Bonito. Tem dia que ele está verde, tem dia que ele está azul, ele é transparente. Então olha só, uma parte dele está adoecida, mas o rio continua caudulento. Então, na onde está ali no sintoma da poluição em São Paulo, é ali naquele município que tem que ser tratado esse problema. Mas a fonte sendo mantida, ela mantém o rio forte. Então aí você vai trabalhar ali um aspecto, um sintoma, uma região, uma geografia. Eu estou fazendo essa comparação exatamente por causa disso. Às vezes o paciente ele vai buscar no processo terapêutico, ele percebe que ele tem uma fonte, ele tem uma origem e alguma coisa está defasada em algum ponto dessa história. Não é que ele vai curar ali aquele ponto, ele vai entender, ele vai elaborar. Então é assim que se dá o processo de se encontrar com o sintoma, se encontrar com aquilo que está adoecendo. Lógico que a gente está falando aqui no enfoque da psicanálise, onde o sujeito tenta elaborar a sua própria existência por ele mesmo com o auxílio do psicanalista, do profissional psicólogo que tem a formação em psicanálise, para que a pessoa possa ir fazendo esta correlação de percepção e é ela que vai entendendo de si mesma. Não é o analista que vai entendendo da pessoa e vai dizer para a pessoa isso ou aquilo. É o próprio paciente que vai se auto-percebendo e dialogando com o seu próprio sintoma. Um paciente que está num processo de entendimento de si, da sua história, sabendo perceber a sua origem, a sua fonte, identificando elementos da sua história, momentos da sua história, ou do presente ou do passado, que levou a desenvolver um sintoma, aí a pessoa ela começa a ter que fazer a seguinte pergunta. É simples, hein? Para que preciso desse sintoma? E por que ele está aparecendo? Então a pessoa fica um tempo sem aquela angústia, por exemplo,
aquela coisa que fica remoendo, que a pessoa não sabe o que é. Aí faz a pergunta: para que eu estou precisando desse sintoma neste momento? E o porquê que ele está aparecendo? Ou dá uma fobia, dá um medo de alguma coisa assim assustadora. Opa, peraí. Por que que está aparecendo esse sintoma? Por que que eu preciso dele? Olha só. É dialogar com o sintoma e não olhar para o sintoma e se condenar, poxa, isso aqui não sai de mim, aí parece que o sintoma fica mais forte, né? Não é, ficar tentando eliminar aquele sintoma, mas dialogar com o sintoma, encarar o sintoma. É aí que está o processo. Fazer uma escolha de ação e se posicionar-se. Então você está lá numa situação que o sintoma comportamental está impedindo você de fazer alguma coisa, você tem que parar, dialogar com esse sintoma, se posicionar, fazer uma escolha de que esse sintoma não continue a repetir. Ou mesmo que estiver com o sintoma, você lutar mesmo com aquela sensação, com aquele sintoma e desenvolver o que você tem que fazer, porque aí você não dá brecha para que o sintoma, para que aquele comportamento indesejado continue prevalecendo. Aí você passa a se prevalecer sobre